E pelo nosso canal Tarciso Manso Convida, estamos recebendo mais um convidado. Trata-se do Padre Mário Reis Trombeta. Tem 63 anos de idade, nasceu na Fazenda Granvia, que fica no município de Morro Agudo. Tem 6 irmãos, 2 deles já falecidos, e é filho da dona Elídia e do seu Antônio. Para quem não sabe, antes de exercer o sacerdócio, o Padre Mário foi pintor de carro e também marceneiro. E ele teve uma experiência muito rica, que nós vamos conhecer daqui a pouco, porque parte do seu seminário foi cumprido em Florença, na Itália, e também em Madrid, na Espanha. Ele foi ordenado diácono em 1997, padre em 1998. E um detalhe, ele já tinha 38 anos de idade. Coincidência ou não, está completando bodas de prata, 25 anos nesse ano. Ele já passou pelas paróquias de Franca, Nuporanga e agora é vigário da paróquia Cristo Rei aqui em Orlândia. Uma alegria muito grande em recebê-lo aqui, padre. E eu tenho uma curiosidade porque, naturalmente, quem nos acompanha pelo canal sabe que era tradição nas famílias mais antigas, principalmente famílias numerosas como a sua, o senhor tem 6 irmãos, 2 infelizmente já falecidos, em que um era o escolhido para ser, padre. Na minha família, por exemplo, o avô Davi teve 13 filhos, tinha esse pedido, mas nenhum vingou, falando assim o português claro. E na minha, eu como caçula, minha mãe Dercília, torcia e fazia força para que eu virasse padre. Mas na verdade, eu pelo menos fui coroinha com o Padre Emílio. E esta minha vocação pela comunicação, se o senhor não sabe, os amigos também não sabem, começou justamente que como coroinha eu preparava, principalmente aqueles moradores das fazendas, quando a gente ia fazer a missa. Na sua família, esta opção de ser o escolhido dentre os irmãos também valeu? Como é que nasceu essa vocação? Essa vocação, ela vem já desde mesmo lá da fazenda, eu quero também, nesse momento, fazer também as minhas saudações a todos que estão acompanhando este canal, o canal Tarciso Manso Convida, e quero partilhar hoje um pouco dessa minha história, que já foi narrado um pouco aqui já logo nessa introdução. Eu, uma vez visitando uma prima minha, ela me disse, olha, você tinha 3, 4 anos de idade e ainda estava mamando na sua mãe, e eu passava por ali e dizia, olha, está na hora de casar, um marmanjão desse ainda mamando, e ela me disse que eu respondia para ela, não, eu não vou me casar, eu vou ser padre. Então, desde criança, o senhor tinha isso na sua mente? 3, 4 anos de idade. De que maneira a sua mãe, principalmente a mãe que estimulava muito, a dona Elídia, justamente, fazia isso? Ela me incentivava, estimulava e tinha esse desejo, Já porque também quem ia celebrar as missas ali na fazenda, Granvia, era o padre Mário Lano, Ele, naquela época, era cavalo, não era para se mover, de São Joaquim da Barra até as fazendas aí. E a minha mãe, eu acho que ela também, isso entusiasmava ela muito, a questão de ter esse desejo, E tanto é que até meu nome, eu acredito que tenha sido dessa inspiração também, do padre Mário Lano, de São Joaquim da Barra. Em homenagem ao padre naquela época. Justamente. E a sua mãe, uma católica fervorosa, fez no seu nascimento cravar o nome do padre, até como uma forma de estimulá-lo também no futuro a ser padre. Justamente. E naquela época, é interessante, que eu nasci com parteira, Nasci numa casa de tábua ali, chão batido, na fazenda, e de parteira, E interessante como Deus, vai lá buscar, ali, num lugar como este, que é na época uma fazenda, em todo aquele contexto de um êxodo rural, que as pessoas, as famílias também já começavam a se movimentar para vir para a cidade. E ali, justamente, nesse contexto que a minha vocação já estava florescendo. Aliás, o jovem de hoje talvez não tenha ideia.
por cerca ali dos anos 60. O limite foi basicamente os anos 60 aqui em Orlândia. Por exemplo, o Hospital Beneficente, ele foi implantado em 1964 pelo Coronel Francisco, né, que era o dono da Fazenda Aguda. Ele fez um belo movimento na época. E eu tenho 2 irmãos. Os meus 2 irmãos nasceram na Fazenda Barreiro com parteira. E eu fui o primeiro, eu era o caçula, já morávamos aqui em Orlândia, eu fui o primeiro que teve a felicidade de nascer aqui, já na área, vamos dizer, da cidade propriamente dito. Então, esse início do senhor foi basicamente numa fazenda. Até que idade o senhor ficou na Fazenda Granville? Depois o senhor veio para Orlândia? Assim, a minha família se transferiu, né, da fazenda para Orlândia, na época, caminhão de mudança e tudo. Nos transferimos aí, eu tinha 5 anos de idade. E eu ainda falo, né, que eu fui o único que não peguei na enxada. Me livrei da enxada. E depois eu vindo para a cidade, estudei no grupo Iracema Miele. Que região da Orlândia o senhor morou quando chegou aqui? Morei, primeiramente, nós moramos aqui para cima, próximo à Rua 16. Depois moramos na Vila Marcucci. O senhor também foi morador da Vila Marcucci? Ali em frente à escadaria, aquela pracinha. Então, praticamente, o senhor é 2 anos mais novo do que eu. Foi talvez uma feliz coincidência. Nós estávamos ali, como diz o outro, no mesmo pedaço. Eu também nasci ali na Vila Marcucci, Praça São Judas Tadeu, que é de 1967, né? Então, e ali era um pedaço bonito, e o senhor morou justamente naquela região. Ali, depois mudamos para a Rua 9, moramos na Rua 9 também, lá próximo à rodoviária nova, né? Depois fomos para uma chácara do Domingos Cividani, da Dona Lola. Sim. Ali na Avenida 10, ali abaixo do hospital, que não tinha ainda luz, não tinha água. Ali era uma chácara, e a família também viveu naquele local. Nós moramos ali também. E depois me mudei, a nossa família, eu já estava na faixa aí dos meus 12 anos, a minha família se mudou ali para a Avenida 10, abaixo do hospital ali, né? E ali também eu trabalhei na oficina dos arcanjos ali, não dos que produziam as camas ali, não. Ali era outro tipo de produção na questão de marcenaria. E eu trabalhei ali, comecei. Agora, em quais escolas o senhor passou aqui em Orlândia? O senhor estudou? Foi a Iracema Miele, o grupo, né? Iracema Miele, no tempo do grupo. Depois estudei no Industrial. Né? No Ginásio Industrial. Ginásio Industrial. Que hoje virou o núcleo do Alcídio. Perfeito. Justamente. Então, era ali na Rua 1, ali, né? Sim, no final da Rua 1. No final da Rua 1. Depois, então, eu fui aí eu estudei no Alcídio também. Agora, Padre Mário, o que nos chama a atenção é que o senhor trilhou o caminho para ser padre já acima dos 30 anos. Então, nesse meio tempo, o senhor trabalhou em outros setores. E qual foi o seu primeiro contato como seminarista? E quais são as etapas para que um jovem consiga se consagrar sacerdote? Então, justamente. Depois, eu tive que retomar meus estudos. Porque eu havia parado, né, com os meus estudos. Né? E quando eu entrei no grupo de vocacionados, aí eu tive que retomar meus estudos. E retomei o primeiro colegial, né? E que levei algumas bombas também por aí, né? Mas a vida seguiu. Mas consegui superar, né? Aos trancos e barrancos. E fui depois... tanto é que eu gostaria de frisar que a minha primeira comunhão eu fiz na época do Dom Emílio. Do Dom Emílio? Até pela época que eu estou dizendo, basicamente essa época que o Padre Emílio estava por aqui. Fui batizado pelo Joaquim Correia Leandro, aqui em Orlândia mesmo. Perfeito. Na igreja de São José. Depois também a minha primeira comunhão e depois o desenrolar também da minha vocação, do processo vocacional, o Dom Ângelo, né, Pignoli, que na época era pároco aqui.
E comecei a participar dos encontros de vocacionados. E em 85 eu participei também de uma jornada, né, mundial da juventude em Roma, e em 85 isso. 85. Depois aí eu fui para o seminário e segui ali a minha caminhada. Fui para Franca, fiquei 6 anos em Franca. É aquele seminário próximo a Franca ali. Eu morei ali no Jardim Francano, que é a Igreja Menino Jesus de Praga. O seminário era ali, o propedêutico, também a filosofia. E fiquei ali, morei 6 anos ali. Depois, resolvi dar um tempo, fiquei 1 ano fora do seminário, cuidando um pouco do meu pai também aqui, que estava com efizema pulmonar, tudo. E deixei também, inclusive, meu pai com efizema pulmonar aqui, muito doente, e recebi, depois de estar fora do seminário, quando estava fora do seminário, eu recebi um convite para ir para Florença, né? Então, quer dizer, o ciclo fora do Brasil foi, né, justamente foi a partir em de Florença, 92, na Itália. 92, Perfeito. 92, fui para Florença, morei em casa de famílias lá, não era em seminário, 2 famílias, né? Um ano na casa de uma família e o outro ano na casa de outra família. E estudando ali no Estúdio Teológico Fiorentino, né, que é a faculdade de lá. Depois, passados 2 anos, foi quando me transferiram para Madrid. Aí eu fiquei Ficou num na seminário. Espanha. Perfeito. Fiquei num seminário ali e assim foi se desenvolvendo, desenrolando a minha formação, né? Dando apenas um tempo nesse nosso bate-papo com o padre Mário Trombetta, deixa eu lembrar que está aparecendo aí um QR Code na tela, e é justamente para que você aproxime o seu celular e você tenha acesso ao nosso WhatsApp, para que você possa, evidentemente, fazer uma interação conosco, né? Possa conversar com a gente, fazer sugestões, enviar fotos, sugerir também entrevistados. É um prazer muito grande receber você nesse sentido. Então, contamos também com a sua participação justamente para que a gente tenha essa garantia de interação entre o canal Tarcísio Manso Convida e você que está nos acompanhando. Agora chegamos à parte, né, que praticamente decretou o seu início como padre, né? Você foi consagrado diácono no primeiro momento, isso em 1997, e padre em Franca em 1998, o senhor tinha 38 anos. E essa solenidade, eu me recordo, foi no ginásio Pedrocão, foi? Foi, opa. Quantos padres acabaram sendo consagrados naquele momento e quem acompanhou essa cerimônia? Quais os bispos, arcebispos que estavam por lá? Então, aí só para poder dar uma continuidade, eu retornei para terminar meus estudos, então, em Brodowski, e depois, então, foi que se deu andamento, né, toda essa parte da minha ordenação diaconal, que foi aqui em Sales Oliveira, num encontro que se fez com os jovens, né, num Domingo do Bom Pastor, numa conscientização vocacional, e depois no Pedrocão, a minha ordenação, 30 de agosto de 1998, a minha ordenação presbiteral, e que tiveram também uma celebração única, onde foram também ordenados 3 diáconos, né? E eu fui ordenado padre. Esses 3 diáconos foram o padre Toninho, o padre Devair na época, né, que hoje é bispo de Piracicaba, e depois e também o padre Paulo, né, Tavares, que também esteve aqui em Orlândia, né? Então, os 3 foram ordenados diáconos e eu ordenado padre numa mesma celebração. Agora, quando o senhor é consagrado, vai para a primeira paróquia. A primeira paróquia do senhor foi em Franca? Onde é que o senhor começou como padre? A Paróquia Santana. E como é que é o começo? Paróquia Santana, que nem paróquia era ainda, né? Que era vinculada, uma capela vinculada à Paróquia Santa Rita. E eu, então, estive lá como vigário paroquial durante 4 anos, né, de 98 até
2002, fui transferido depois como pároco da paróquia São Crispim, sítio Petrópolis, né? Também em Franca. Quer dizer, eu fiquei mais nas partes das periferias de Franca, né? Vamos dizer, nos bairros, assim, na parte periférica, né? E depois o Dom Jorge, na época, me transferiu para Nuporanga, fiquei ali 6 anos e meio, e depois, a partir disso, né? Depois de toda essa minha missão cumprida ali no Poranga, fui transferido para a Paróquia Santa Rita de Franca, onde estive também 6 anos e meio, e fiz todo um trabalho também no bairro Doroteia, que é também bem na saída ali de Patrocínio Paulista, né? Agora, Padre Mário, dentro da estrutura da igreja, é colocado um tempo máximo que o padre pode ficar numa paróquia? Ou isso não existe essa regra? Existe uma sugestão, né? A sugestão é 6 anos, que seria um tempo razoável. Mas quando o padre está desenrolando, fazendo todo um trabalho, né, de gestão, de administração, tem todo um trabalho pastoral que precisaria dar uma continuidade, aí o bispo, no discernimento, ele vai, às vezes, alongar um pouco mais, né, a permanência do vigário ou do pároco, para que se possa dar continuidade, né, a todo o trabalho que está sendo feito, né? Existe um fato, né, na vida, pelo menos de 20, 30, 40 anos atrás, que a pessoa que nascia era católica, né? Ele tinha já, entre aspas, a obrigação de ser católico. Naturalmente, isso vem mudando, a gente sabe que o número de evangélicos cresceu bastante e, acompanhando esse movimento do crescimento dos evangélicos, a própria Igreja Católica também tem 2 segmentos no qual as pessoas realmente se dedicam de forma efetiva à prática religiosa, que é tanto na renovação carismática como no catecumenato. Essas 2 correntes nasceram justamente para que o catolicismo fosse exercido na sua plenitude, padre? Sim, e qual é a diferença das duas, a renovação carismática e o catecumenato? O caminho neocatecumenal e também a renovação carismática são 2 movimentos irmãos que nasceram após o Concílio Vaticano II. Perfeito. Né? E então foi dado um pouco esse impulso, quer dizer, sob a inspiração do Espírito Santo, né? Que a Igreja estava vivendo um momento do início do secularismo, né? Da secularização. O que seria isso, em termos objetivos, para as pessoas que estão nos vendo entenderem? O secularismo... Porque a gente sabe que o Concílio Vaticano, nos anos 60, ele foi realmente um divisor de águas, né? Aquela história da igreja que rezava missa em latim, ou seja, a igreja precisou oxigenar, né? Então foi uma repensada da Igreja Católica. Então é importante o senhor mostrar que esse caminho foi quase que uma reação natural da igreja tentando se atualizar mais e ir ao encontro dos seus fiéis. Foi isso que aconteceu? Foi justamente isso, que começou a haver o secularismo, a secularização, começou a haver uma crise de fé e também uma descristianização e uma dessacralização. Quer dizer, as pessoas começaram a se afastar de Deus e também a perder o sentido da vivência, da fé, da vida batismal, né, da vida cristã. E justamente aí veio, né, essas 2 realidades, como a renovação carismática, como o caminho neocatecumenal, para ajudar a Igreja a dar esse impulso, ou pelo menos a concretizar o concílio nas dioceses e nas paróquias. Então, na verdade, essas 2 correntes dentro da própria Igreja Católica oxigenaram a Igreja. Foram correntes importantes para que o cristianismo fosse levado com mais profundidade, seria isso, justamente, padre? Quer dizer, a viver a seriedade da vida batismal, da vida cristã, um redescobrimento
da vida batismal, da vida de fé. Agora a gente vê, e me desculpa se a minha análise é meramente jornalística, embora eu seja católico, a gente percebe que a renovação carismática tem uma pegada mais de alegria, o catecumenato, não que eles sejam tristes, não é isso. Há uma maior seriedade no trato do evangelho. Qual seria, na verdade, a diferença entre os dois movimentos, embora reconhecendo que ambos são muito importantes para a igreja? Justamente, eu venho, por exemplo, dessa espiritualidade, né, do caminho neocatecumenal, porque eu iniciei o caminho neocatecumenal em 1980, tanto que eu estava fora da igreja. Eu fiz a crisma quando eu tinha meus 14 anos e me afastei da igreja. E retornei à igreja depois de uma romaria que eu fiz em Aparecida, e retornei, né, comecei a participar das missas, e a partir daí eu entrei no caminho, né, no caminho neocatecumenal, e me ajudou demais na redescoberta da minha vocação também. Então isso é uma prova do meu que... ministério sacerdotal. Quer dizer que isso é uma prova que esse movimento foi importante para várias pessoas, inclusive o senhor, né? Que a partir desse envolvimento direto, o senhor começou a trilhar o caminho pensando no sacerdócio. Então retornei à igreja, né? E depois de toda uma caminhada, foi me ajudando também ao amadurecimento da vida cristã, né? De redescobrir o sentido da vida cristã, da vida batismal, e ao mesmo tempo fui redescobrindo e também aprofundando o meu chamado, a minha vocação, né, ao sacerdócio. Pois bem, vamos dar uma paradinha para mais uma vez lembrar a você. Tá vendo aí esse código QR Code? É um nome bonito, né? Basta você passar o teu celular e ter uma interação direta com a gente. Tem aí o WhatsApp para que você possa utilizar e conversar conosco, traga sugestões, indique também convidados. A gente está aguardando, porque o crescimento do canal tem a ver também com a sua participação. A questão do aborto, né? O Código Brasileiro e as decisões garantem algumas exceções para que o aborto seja realizado. E há esse conflito natural, né? As pessoas têm um pensamento diferente do outro. E eu gostaria de saber qual é a posição pessoal do senhor. É claro, a gente sabe que a igreja, por princípio, é contra o aborto de qualquer maneira e de qualquer forma. O senhor acha que isso, o senhor sente isso, que a sociedade está realmente decidida a entender que mesmo naquelas exceções que a lei hoje permite, o aborto não seria permitido, Padre Mário? Justamente. A igreja, ela protege a vida desde o momento da concepção, né? Sem exceção? Sem exceção, não tem exceção nenhuma. Não coloca exceção nenhuma. A vida daquela criança, a partir do momento que foi concebida no útero da mãe, porque a mulher é impressionante o que a mulher tem dentro dela, ela tem a matriz dentro dela. Ela tem a matriz dentro dela, de colaborar com Deus na criação, né? Na criação. Ela colabora com Deus na obra da criação. É algo impressionante isso. Então, olha só como a mulher, desde o início, vamos olhar lá a Escritura, lá no início do Gênesis, como a mulher foi atacada, né, de todas as formas, já desde lá do início, até o momento lá do Apocalipse, quando a gente vê essa mulher vestida de sol também, que é perseguida por um dragão, né? Por que a mulher ela é perseguida? Por que ela é atacada? De todos os meios, de todas as formas, né? Por causa justamente de ter a matriz dentro dela e de ser colaboradora com Deus na obra da criação. Porque ela gera uma vida dentro dela, né? Então a igreja ela defende a vida por causa disso, entendeu? Por causa disso. Agora a gente vê um contraste hoje impressionante, como se hoje se defende a preservação de espécies animais que não racionais, né?
se defende né, essas espécies e não se defende a vida, uma vida humana, não se protege uma vida humana. É impressionante isso que a gente vê, né? Agora, a gente nota que o Papa Francisco, ele tem uma posição, a gente usando o jargão popular, é um Papa legal, jogo de cintura. A gente sabe que existe o setor conservador da igreja, com seus dogmas, cercando de um lado, e aqueles que têm uma visão um pouco diferente, puxando por outro lado. Qual é o caminho da postura que o mundo tem com o Papa Francisco? Independente de eu ser católico, a gente nota que ele é simpatizado, inclusive, por outras religiões, pela postura serena que ele sempre tem. E o senhor acha que ele está fazendo um papel importante para a igreja, Padre Mário? Puxa vida, o Papa Francisco, ele, apesar de tantas críticas, né, que tem sobre ele, o Papa Francisco, ele é acolhedor, né? Ele é um Papa que ele não fica medindo, né? Você tem essa situação, ou você vive nessa situação. Ele olha a pessoa humana digna de ser acolhida, né? De ser recebida, acolhida, de se dar uma chance, entendeu? Mas essa abertura eu vejo no Papa Francisco, entendeu? Não é que ele está aprovando isso ou aprovando aquilo. Não, ele vê a pessoa humana. Cada pessoa humana, ela tem a sua dignidade, né? Mas que ele sofre, claro. ele sofre porque ele tem pressão de ambos os lados, né? Claro, porque tem a classe conservadora e a classe progressiva, ou isso ou aquilo, que não deveria nem ter isso na igreja, porque isso atrapalha a comunhão da igreja. Perfeito. Né? A igreja não pode se dividir, ela tem que se unir. Essa é uma verdade. A comunhão, a igreja, inclusive, o fundamento da igreja, é a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que é o fundamento principal da igreja, que faz com que a igreja possa viver em comunhão. Muito bem, eu quero mais uma vez lembrar, você vê aí o nosso código QR Code, você entra com o seu celular, ingressa no nosso WhatsApp, dá sugestões para a gente e faça a sua interação. E vamos agora ao bloco final, o lado diferente do Padre Mário Trombetta. Ele é diferente. Dias atrás, num momento triste, né? Eu até pensava aqui, comentei com a minha família, eu fui no velório de um amigo querido e cheguei lá, estava baqueado, cheguei emocionado com um cidadão que tinha uma saúde perfeita, se foi com câncer em 40 dias, cheguei lá, o senhor estava com uma palavra de extrema tranquilidade. O que eu vejo de virtude, me permite o elogio público que eu faço, é o seu jeito fácil de falar para as pessoas, porque o grande problema é o mensageiro que dá uma mensagem que as pessoas que ouvem não entendem. O bom mensageiro é aquele que fala, não precisa falar difícil, o importante é que fala o que os outros querem. Então, quando o senhor está fazendo as suas orações, o senhor também, a gente pode dizer que o senhor é um artista. Está aqui uma viola, daqui a pouco, para quem não sabe, o Padre Mário vai fazer essa viola chorar, como a gente diz no bom sentido. E já me disse, a música que vai tocar é de um extremo bom gosto. Agora, quando o senhor vai para uma missa, eu, por exemplo, quando vou fazer qualquer coisa na minha vida profissional como advogado, jornalista, eu me preparo. E é claro que a gente sabe que tem as homilias, tem a Eucaristia, tudo certinho. Quando o senhor vai para uma missa, o senhor se prepara a cada dia para fazer de uma maneira consistente para quem for lá e ouvir a mensagem do senhor, padre. Sim, o padre tem que se preparar bem, né? Ele tem que se preparar bem para falar pouco e falar o essencial, né? Porque se o padre não se prepara, depois ele pode devagar ou se perder, né, no todo o discurso. Então, pelo fato de eu ter aprendido, né, o italiano, o espanhol, eu preparo as minhas homilias me apoiando um pouco aí também, né, Perfeito. Em portais que eu tenho, também que eu busco, né, a matéria também de teólogos, biblistas. Agora, o senhor sempre, pelo que eu percebo daquilo que o senhor faz, né, as suas mensagens, o senhor procura também trazer aquela mensagem que é universal com aquela peculiaridade local, né? Isso é importante, a pessoa se sente atingida pela mensagem. Que a pior coisa,
Você vai num lugar, a pessoa faz uma mensagem que ela esquece que você vive num país como o Brasil, que tem as suas características e tudo. Isso o senhor procura sempre também fazer essa adaptação. Justamente, né? Buscar um pouco esses conteúdos, né? E depois trazer de forma que aterrissando, né? Com certeza. Na realidade, né? Agora, eu sei também que além, naturalmente, do sacerdócio, tem esse lado musical e também artístico. O senhor também escreve para um portal. Explica para a gente, pode fazer aí a propaganda para que a gente possa acompanhar. Que tipo de participação que o senhor tem, o tipo do recado que o senhor dá nesse portal? Então, esse portal que eu escrevo lá chama Notícias de Franca, né? E me foi pedido, né, através do Theo Maia, lá de Franca, eu tenho amizade com ele, né? E ele pediu também para que eu preparasse algum material, assim, para esse portal, e tem sido muito bom, tá? A participação do senhor é semanal, mensal? É semanal. Semanal. É sempre o tema da missa, né? Quando eu me preparo que eu estou me preparando, eu já vou preparando também esse arquivo, né? Que depois eu envio. E é um site, o senhor pode dizer, que a pessoa que esteja nos vendo, como ela pode ter acesso? Pode olhar para essa câmera aqui e faça o recado. O acesso é só entrar no, como eu disse, né? O nome do portal? Eu falei aqui agora, porque mudou agora há pouco tempo, mudou. Notícias de Franca. Notícias de Franca. Exato. Você vai procurar... E busca? Notícias de Franca, e você vai encontrar justamente esse jornal, né, de Franca, que eles têm, assim, tenta atualizar assim, bastante notícias, né, também da região. É muito bom. Com certeza. Padre, nós estamos agora querendo saber do seu lado musical. O senhor é uma pessoa natural que tem o direito também de ter o seu momento de lazer. Sou uma pessoa muito responsável com as coisas que faz, mas uma viola está esperando para que o senhor possa dar o recado aqui para nós. Qual a diferença da viola com o violão, hein, padre? A viola, ela tem 10 cordas, né? Exatamente. E o violão são 6 cordas somente. Então nós estamos diante de um violão. Um violão aqui, não é viola, não. Padre, você pode chamar o padre de violeiro, mas... Dando aquele ajuste que é normal. Isso é normal. Isso. O violeiro pega o instrumento e tem que enxergar ele. Qual é a música que o senhor vai nos apresentar para encerrar a sua participação aqui? É uma música que todo mundo gosta, com certeza. Eu pensei, dado o fato de todo esse relato, né, da minha história, que realmente, claro, a vida é um dom de Deus, mesmo até a vocação, o sacerdócio, que eu recebi como um dom de Deus, né? É dom, é graça. É por isso que o padre faz presente a pessoa de Cristo, né? In persona Christi. Por isso que eu disse, amor a Cristo. A primeira coisa para se alimentar a vocação e poder perseverar nela, é preciso ter esse amor a Cristo. E eu pensei em cantar uma música do Tremendão, né? Erasmo Carlos. Erasmo Carlos. Antes do senhor falar, só um detalhe. Para quem não sabe, o Padre Mário é cantor, compositor e fez um hino dos 50 anos da Diocese de Franca. Em 2021, é isso? Foi. Que moral, hein, com o bispo? E foi convocado pelo bispo, o pessoal convidou o senhor para que preparasse isso. Eles fizeram como se diz, concurso? Um concurso, que legal. E aí o hino que eu fiz acabou vencendo, né? Que beleza. Venceu. Mais um lado vencedor, né? E artístico. Então vamos a essa música do Erasmo. Aliás, foi regravado por tanta gente. O Titãs, sim, hoje mesmo eu estava ouvindo essa música no carro, acho essa música muito bem escolhida pelo senhor. Muito bonita. Olhando para aquela câmera, então, o senhor fica à vontade. Eu sei que de vez em quando tem o Guerrinha que acompanha o senhor,
Tem quem mais que costuma acompanhar o senhor? O Cláudio, né? Isso. O Cláudio, lá da Ótica. E eu aprendi a tocar violão meus 17 anos, né? Desde os 17? Aprendi com meu irmão me ensinou algumas coisas básicas, depois fui desenvolvendo um pouco mais. Não é que eu seja um violeiro ou aquele que toca um violão de forma, né, tão assim, com tanta destreza. Destreza. Mas faz com o coração, né? Não, vamos dizer assim, eu não sei fazer ponteados, coisas assim no violão. Eu sei tocar o violão e cantar. Faz o básico. O básico. Mas o que interessa é o básico e a mensagem também. O básico. Então eu pensei nessa música, né, do Erasmo Carlos, é preciso saber viver, né? Com certeza. A nossa vida é isso, sabermos viver a vida de uma forma que possa valer a pena, né? Intensamente e com responsabilidade. Justamente, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Padre Mário! Padre Mário, uma alegria muito grande recebê-lo. A gente fica emocionado de ver. Eu tinha um gosto especial de ter a oportunidade de entrevistá-lo, porque eu acho que o senhor tem uma mensagem muito boa. Eu acho que todos, seja o padre, seja o pastor, a pessoa que lida com religião enche o coração das pessoas com uma mensagem positiva. Isso que eu acho que é o mais importante na vida de cada cidadão que tem a responsabilidade de levar a mensagem do cristianismo e de outras religiões também que a gente respeita com toda certeza. E no encerramento, gostaria que o senhor fizesse ou uma bênção, ou uma mensagem final, olhando para aquela câmera, para todos que acompanharam essa entrevista, que com certeza nos faz muita alegria e trará muita alegria a quem pôde assisti-la. Então, eu quero parabenizar, né, Tarcísio Manso, né, por essa iniciativa, por esse trabalho que ele está iniciando, começando, né? Isso é muito importante, né? Podemos chegar nas pessoas com essas informações, né? Então, você está de parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. E que continue, né? Que possa ter todo o apoio também aqui da nossa população, né? De Orlândia e também de toda a região aí, as pessoas que te conhecem, né? E poder continuar assim, muito importante, né? Chegarmos através desses meios, né? Também as pessoas e também valorizar, né? Você está valorizando os carismas, né? As pessoas daqui da cidade e que tem cada um também que tem a sua história, né? A sua caminhada. Seja em qualquer segmento, o industrial, o operário, o padre, o pastor, enfim, todas as pessoas que representam a história de Orlândia. Isso é importante, é uma riqueza enorme, né? Tá bom. Viu? Muito obrigado. Então eu quero dar esta bênção, né? O violão sempre me acompanha, viu, gente? Mas não é porque sou artista, mas porque é o meu hobby. Então, quero dar essa bênção a todos vocês, né, que estão acompanhando todo esse trabalho
estas entrevistas, né? E que também, né, ontem mesmo, nesses dias, né, nessa semana, celebrávamos a padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida, né? Então, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Meus amigos, está aí, portanto, mais um convidado. Convidado, o Padre Mário Reis Trombetta. Muita alegria em recebê-lo e a gente vai continuar trazendo outros depoimentos importantes de vários segmentos da cidade. E com certeza, com a presença do Padre Mário, encerramos mais um capítulo aqui do nosso Tarcísio Manso Convida. Um abraço, obrigado pelo carinho da sua participação.